Edição de podcast. Quais são os programas que eu uso, como que essa edição é feita, é um pouquinho do nosso episódio de hoje. Meu nome é Rafaela Lopes, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, olhos castanhos, estou com uma blusinha preta e também com uma jaquetinha jeans azul por cima. E vamos falar sobre isso e antes gostaria de apresentar aqui a Roberta. Olá, eu sou a Roberta, eu vou fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, dos cabelos cacheados, compridos, olhos castanhos. Estou também com uma jaqueta preta e uma blusa azul. E também temos que falar que esse projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pela Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal da Cultura. Então, roda a vinheta, editor, e vamos começar. Pensando em podcast, nós já falamos antes de estratégia, o que é o podcast, falamos sobre equipamentos de captação de áudio, imagem, iluminação. Então, se você chegou de paraquedas aqui, assista esse episódio, mas depois não esqueça de conferir todo o conteúdo que foi produzido. E pensando em edição, vamos começar por onde eu edito o meu podcast. Vamos lá, Roberta, como que eu começo a edição, que programa que eu escolho? Então, primeiro depende muito de como foi captado isso daí, né? Se foi captado numa mesa, nós já temos a facilidade de algumas das mesas já disponibilizar um projeto em DaVinci, que é pré-editado, né? É pré-editado, então já vem ali com os cortes das câmeras. Então, o que a gente quer dizer com os cortes das câmeras? Quando eu estou falando, o corte da câmera está em mim. Quando a Rafaela começa a falar, a câmera foi para ela. Depois nós duas estamos na conversa aqui, vai para a central. Então, esses cortes das câmeras, às vezes, já vem pré-feito da própria mesa, da Atem, né? Realizado. E vem num programa que é bastante conhecido e popular hoje, que é o DaVinci. Ele é muito popular porque ele tem uma parte gratuita dele, né? Então, é boa parte do programa. Realmente, ele é muito bom e muito completo. Só que ele é um nível, assim, mais profissional. Então, assim... Ele não roda em qualquer computador também? Sim, ele roda em qualquer computador. Então, tanto no Windows quanto no Mac. E ele é gratuito. Então, ele tem muita coisa mesmo que é de nível profissional, principalmente a cor dele. O pessoal gosta muito de mexer nele por isso. Mas temos outros programas, né? Agora vamos falar de alguns pagos, como, por exemplo, o Premiere, que também é muito popular no nosso país, né? Acho que é um dos mais populares, porque ele também é um dos mais antigos. Hoje, aqui no estúdio, nós usamos o Premiere como o principal, mas, por exemplo, temos um editor que ele gosta muito de fazer no DaVinci. Então, ele faz no DaVinci e depois só finaliza no Premiere a exportação e para ficar tudo meio padronizado com todos os editores. Mas nós temos também o CapCut, né? Que já é mais acessível para a maioria da população. Exatamente, né? Que já é mais acessível. O Premiere, assim, a versão estudante dele ainda é um pouco mais acessível, né? Que na verdade, é a versão Pro, só que preço de estudante, vamos assim dizer. Então, se você está estudando e quiser fazer no Premiere, é uma opção. O CapCut, ele tem a versão free, né? E a versão paga, que também já é bastante mais acessível também. Ele já tem a versão do computador. E temos algumas outras opções também, como o Filmora, que também é bastante popular. E um outro que... Eu tenho que até ver o nome dele aqui. Porque esse aí a gente quase não usa, assim, né? Mas sabe que o pessoal tá usando. Então, o interessante é você dar uma olhada no layout dele e ver se para você aquilo é um pouco mais intuitivo. Porque às vezes o CapCut vai ser mais intuitivo para uma pessoa. Tem gente que olha o DaVinci e fala, nossa, super intuitivo, super entendi que aqui eu quero isso, eu vou puxando aqui. Enquanto que para outras pessoas é o Premiere. Então, você ter esse primeiro contato vai facilitar você escolher bem, né? O Movave, que é um outro editor que também tem visto bastante pessoas falarem aí na internet. E todos esses programas têm, assim, grandes tutoriais na internet ensinando a mexer realmente nos botões, né? Que é coisas que a gente vai conseguir mostrar aqui em apenas, né? Mas... todos seguem a mesma linha, vamos dizer assim, de edição. Então, o que a gente precisa de ter nessa linha de edição? É pensar que
temos que sincronizar essas câmeras, câmera e áudio, né? Então, realmente tem que estar batendo ali a voz e o vídeo. No caso, se for usar voz e vídeo. E temos que tirar o que é desnecessário. Então, às vezes, no início, que dá um erro na apresentação. No meio do podcast, às vezes, aconteceu alguma coisa, o convidado ficou apertado, teve que ir no banheiro. Então, cortar esses erros. E, além disso... Pode acrescentar um tempero, né, Roberta, do podcast, que é colocar uma vinheta, às vezes, exatamente, né, que às vezes se você não consegue fazer uma vinheta que toda personalizada e tal, você consegue fazer uma vinheta no Canva, cara. Exato. E exportar um videozinho ali, animando aqui a sua entrada do seu podcast, colocar uma trilha sonora um pouquinho no início, às vezes no finalzinho, uns botõezinhos de... se inscreva, compartilha. E falando isso, você já fez isso? Já se inscreveu aqui no canal? Já deu seu like? Então, isso também ajuda, né, no podcast, né? Quadros específicos também ajudam na edição. Na aula de hoje, você vai aprender sobre edição básica de um podcast. E para isso, vamos mostrar para vocês 2 programas. O primeiro, DaVinci Resolve, e o segundo, CapCut. Os dois são muito populares e tem uma parte gratuita que você pode usar para a sua edição. Primeiro vamos falar sobre o DaVinci Resolve. Ele é um programa muito poderoso. É só você entrar no site da Blackmagic e baixar sua cópia do seu software. Ele é gratuito, ou pelo menos boa parte dele é. E é uma boa parte avançada mesmo. Dá para você editar muitas coisas e aprender muitas coisas e se desenvolver bastante como editor nele. Mas se esse não é o seu objetivo, já vamos chegar no CapCut. Para você que está querendo fazer podcast profissionalmente e você vai investir numa Atem, você tem a opção de já pegar um arquivo já pré-editado em DaVinci Resolve. Se você for editar realmente profissionalmente, é uma ótima opção para você investir mais tempo estudando esse programa. O que acontece? A Atem, ela grava as câmeras separadas. Enquanto a gente está gravando, como a gente viu nas outras aulas anteriores, a gente já vai fazendo os cortes. No caso, ela gera um arquivo para a gente, com as pastas tudo separado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como que a Atem grava isso? Ela literalmente faz essa hierarquia de pastas e estruturas de arquivos. Você colocou lá na Atem um nome que seria o seu episódio. Aqui vamos dar o exemplo do Podcast Pro. A nossa primeira aula gravada aqui. Ela dá essa estrutura de arquivos. Ela dá uma pasta de áudio, de vídeo. Esse aqui é o arquivo do DaVinci já pré-editado, você vai ver que dentro dele tem os cortes, tudo certinho, já vamos abrir no programa. E ele dá uma prévia de tudo que foi gravado. Dentro da pasta de áudio, você pode ver que está separado, tipo, tem os áudios da câmera, que é aqui, né? Que é os áudios literalmente que vêm das câmeras, que a gente não usa. E tem o mic 1, que é o áudio que entra da nossa mesa ou do nosso gravador, direto na Atem. Que aí vai todas as vozes para dentro desse mic 1 e fica já tudo gravado em uma faixa só. Isso é bom e é ruim, né, ao mesmo tempo, porque às vezes se uma pessoa fala muito mais alto que a outra, você tem que regular isso individualmente para cada pessoa. Eu já vou mostrar também que a gente também grava isso separado. E aí temos aqui a pasta de vídeos. Na pasta de vídeo fica realmente todas as câmeras, né? Então câmera 1, 2, 3 que entra aqui no HDMI, elas vêm aqui para essa pasta. Tem uma câmera 4 que você tá vendo que tá preta. É porque como a gente não usa essa câmera, ela grava mesmo assim. Ela grava todos os inputs, tudo que entra na Atem ela grava, inclusive o mic 2 que a gente não usa. Se você tivesse 2 mics e assim, quisesse colocar eles separados, daria para você colocar. No nosso caso, a gente pega da nossa mesa de áudio e coloca tudo diretamente no mic 1. Essa é a nossa pasta. Como você viu nos slides, você está vendo que tem uma pasta extra. Essa pasta foi eu que coloquei, não veio direto da Atem. Veio da minha mesa de áudio gravada por um card SD. Aqueles cartãozinhos mesmo de colocar na câmera. Além dela gravar um áudio único, que é o que entra no meu mic 1, ela também grava os inputs separados de todos os microfones e entradas que eu tenho na minha mesa. E ainda é possível colocar um telefone via remoto e um soundpad, que é aqueles efeitos sonoros na hora. Eu tenho a possibilidade do mix separado. Por que você faz isso, Roberta? Porque realmente, às vezes, temos alguns convidados que pode estar gripado ou alguma outra coisa, ou tem realmente uma voz muito mais potente que as outras e às vezes não regulou na hora da gravação, e a gente tem que fazer isso na pós-produção. No caso aqui, não vamos entrar tão a fundo, mas eu vou mostrar para vocês como que vem os arquivos
do DaVinci. Ao abrir o DaVinci, você vai ver que o projeto já está todo pré-montado. E isso é ótimo, porque deixa tudo muito mais prático. Você vai ver que tem uma timeline. O que é uma timeline? É onde já fica as suas câmeras todas cortadas, que é isso aqui. Você vai ver que está aqui na câmera da Rafaela, já mudou para a central, já mudou para a Rafaela novamente. Isso significa que já está todo sincronizado e cortado. Então, você vai ver que o podcast inteiro, ele já está cortado. E além da timeline, aqui ele já importa todos os seus arquivos. Então, as suas câmeras, seu áudio, já está tudo importado aqui. O que a gente tem que fazer então, Roberta? Primeiro eu vou te dar um panorama geral de um programa de edição, tá? Não vamos aprofundar muito, só para você realmente conseguir mexer nos seus cortes aqui e no seu podcast, realmente aquilo que você precisa. Aqui no DaVinci é separado por abas, tá? Então, temos aqui a aba de mídia, que realmente é só para você importar suas mídias, no nosso caso já está importada. A de cortes é para fazer corte, então você consegue pré-visualizar a sua timeline inteira aqui, tá vendo? E ir cortando por aqui. A aba de edição, que é normalmente onde nós usamos para fazer aqui as edições, porque são ajustes poucos que nós temos que fazer nesses arquivos. A aba de efeitos, que nós não vamos nos aprofundar. Essa é a aba de cor, dá para você fazer alguns ajustes de cor, mas quanto mais você gravar com as câmeras mais próximas umas das outras, melhor vai ser tanto no DaVinci quanto no CapCut. Essa é a janela de áudio para você fazer algum ajuste, se precisar no seu áudio, aumentar. Mas na aba de edição também dá para fazer. E aqui a aba para a gente exportar o nosso projeto para, enfim, ser distribuído. Voltando aqui na aba de edição, aqui nessa lupinha tem um mais e um menos. Serve para você ver toda a sua timeline. Então, o menos você está fazendo, né, fazendo um zoom out. Então, dá para você ver que já está tudo cortadinho ali. E o mais, para você ver mais de perto, fazer um ajuste melhor no nosso corte e tal. Eu vou começar a colocar aqui, a Rafaela estava falando, então ela começa realmente aqui. Para cortar um vídeo aqui no DaVinci, você clica na tecla B. Aí o seu cursor vai mudar para isso aqui que parece uma lâmina. Então, você clica, cortou, aí você segura a tecla A para voltar ao seu cursor normal, seleciona tudo para trás e deleta. Aqui na lupinha aqui, ó, você consegue ver mais ou menos, né, para a gente fazer aqueles ajustes finos. Então, aqui eu vou tirar o meu espaço. Então tá, agora começou realmente o nosso podcast. Olá, meu nome é Rafaela Lopes e seja bem-vindo ao Podcast Pro. O que eu faço? Quando a gente já está fazendo a gravação, a gente já tem alguns, vamos dizer, códigos para saber onde teve algum erro ou não. Você vai reparar que aqui está vindo aqui tudo aqui a Rafaela falando, e aí quando passa para mim com um erro, né? Então, aqui eu já vi que ela errou, então eu volto aqui um pouquinho e corto B de novo, corto, e eu já sei que aqui está tudo errado, aqui continua tudo erro, começa aqui. Então, eu sei que ela começou um pouquinho antes ainda do que ela tinha errado. Aí, tem uma dicasinha. Para a gente editar mais rápido, tem as teclas J, K e L. O que essas teclas fazem? Elas aceleram ou desaceleram o playhead. É como se a gente colocasse aquele 1.2, 1.5 do YouTube. É isso mesmo que ele faz. Então, eu vou até colocar aqui, vou dar um play, que é a minha barra de espaço. E quando eu aperto L, ele acelera. E se eu aperto L de novo, ele acelera mais. Só que aí fica entendível. Então, normalmente, eu aperto L somente uma vez. O K, ele para. E o J, ele faz o inverso. Ele volta. Então, normalmente, quando eu quero voltar muito rápido, aí o J eu não preciso entender, porque eu não vou entender a vez mesmo. Então, eu faço isso. Agora, eu consigo emendar aqui do outro lado. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma... Para você disfarçar esse corte... Tá vendo aqui que ela tá aqui? Para realmente tirar o seu projeto do papel. E antes de mais nada... Aí fica esse pulo, esse que a gente chama de jump cut. O que eu faço? Eu venho aqui na frente, pego essa câmera aqui nossa, que tá na central, duplico ela para cima. Para me fazer isso, eu faço o quê? Eu seleciono ela, seguro o Option ou o Alt no Windows e Shift, que ela vai para cima. Então, depois de duplicar para a camada de cima... Aí eu venho aqui até a pontinha do meu arquivo e eu puxo, aumentando o meu vídeo. Eu aumento ela até o corte, onde está o erro. Eu espero até terminar a sentença. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Pronto, tá ótimo. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Então eu pego aqui, só seguro o arquivo e aperto Shift para baixo
para fazer o corte. E o que a gente fez? Todas essas câmeras aqui, a gente tem elas o tamanho todo. Normalmente você sempre pega antes de fazer o corte, porque aqui no caso a gente já tinha tirado o tempo, senão vai ficar desincronizado. A gente pega a câmera sempre que está na frente mais próxima, duplica, estica e coloca aqui. Só para disfarçar o corte. Então você vai ver que quando ela estiver falando, para realmente tirar o seu projeto do papel. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher. A gente sempre muda de câmera para disfarçar o corte. Então sempre parece que a pessoa falou o podcast todo seguido, mas na verdade teve esses cortes invisíveis ali que a gente fala. Mas aí a gente segue conferindo todo o podcast, disfarçando os cortes. E a única coisa que faltaria seria o quê? Colocar a vinheta. Normalmente a vinheta vem no início ou depois de uma breve apresentação. No caso aqui, a Rafaela fez a apresentação dela e vamos colocar a nossa vinheta do podcast aqui entre a apresentação da Rafaela. Então vamos buscar aqui a nossa vinheta que eu já deixei separada. Eu sempre crio uma pasta chamada Elementos e o nome do meu podcast. Lá dentro eu coloco a minha vinheta, a minha música, se eu tiver uma música inicial, e a minha tela final. Então, no caso, o que eu vou precisar aqui será a minha vinheta. Então, eu vou pegar aqui, clicar e jogar aqui do lado. Aí, antes desse corte aqui, eu vou tirar e colocar a nossa vinheta. Então, eu vou pegar aqui a nossa vinheta, colocar aqui e pronto. Aí, às vezes, a vinheta vem um pouquinho alta. Eu gosto de baixar um pouco o volume. Então, venho aqui no áudiozinho e consigo abaixar aqui o volume da minha vinheta, tá vendo? Para ficar um pouquinho mais próximo. Essa vinheta já foi construída com uma certa transição. Então, eu posso colocar ela aqui para cima um pouquinho. Em vez de eu colocar ela ali no meio certinho, eu vou colocar ela um pouquinho na fala da Rafa. Então, até aqui. E antes de mais nada, tá vendo? Porque o meu vídeo está transparente. E antes de mais nada, então ele já consegue fazer essa transição. Então é isso para a nossa vinheta. E aí depois é só ajustarmos aqui se ficou tudo certo no final. E pronto, e eu coloco a minha tela final. Você também pode colocar uma música aqui, só importar e arrastar para sua timeline. E agora vamos fazer a exportação. Você vem aqui na aba de exportar. Na aba de exportar você vai dar um nome para o seu arquivo. Eu vou escolher aqui em Browse onde eu quero salvar esse arquivo. E aqui vamos selecionar algumas opções. No caso aqui eu vou colocar MP4. No codec deixa H264. A resolução Full HD ou 4K, conforme você tem usado. No meu caso aqui é Full HD. A qualidade pode deixar na automática. E colocar para renderizar, clicando aqui nesse botão Add to Render Queue. Aí ele vai aparecer aqui Job 1, que está na sua fila de edição. Ele não está renderizando ainda. Ele só vai começar a renderizar quando você apertar Render All. E aí vai demorar um tempinho, porque é um podcast grande, mas normalmente, dependendo da sua máquina, do seu computador, é até rápido para renderizar. Pronto, seu arquivo renderizado vai ficar salvo lá onde você deixou, com o nome que você deixou, né? E agora eu vou te mostrar aqui que a Atem, além de fazer o próprio arquivo do DaVinci, ela já faz uma prévia, né? Que é esse arquivo aqui. Então, é um arquivo com todos os erros, com todos os cortes, como está lá na sua timeline. Mas ele já está exportado, tanto para você pré-visualizar, ou se você preferir fazer esses cortes mais limpos em um outro programa mais simples, como o CapCut. Ah, Roberta, mas eu não tenho Atem, é um investimento grande, eu estou começando. Então, eu vou mostrar para vocês agora como vocês editar um podcast no CapCut, mesmo você tendo todos os arquivos separados. Chegou então a parte mais esperada por muitos de vocês que estão começando ou iniciando, edição de podcast com o CapCut. Como eu disse em outras aulas, o CapCut tem uma barreira muito baixa de entrada, porque ele é bastante intuitivo, tem bastante efeitos. Se você souber o mínimo de edição, você consegue fazer muita coisa legal nele. Eu vou estar te ensinando hoje aqui que é possível sim editar um podcast no CapCut. Então você faz o download do seu CapCut para o desktop, tá? Para o seu computador, e abre ele. E nós vamos aqui em criar projeto. Para você que nunca abriu o CapCut, essa é a aparência dele.
Ele é bem simples, intuitivo, que dá para você ver, né, que tem algumas abinhas separadas. E para você importar os seus vídeos e áudios, está aqui, importe, ou você pode ir também diretamente na sua janela e importar arrastando daqui para dentro do software. Eu organizaria dessa forma aqui os arquivos. Áudio do gravador, se você tiver feito a gravação separada. Elementos, né, tela final, vinheta, imagens que você queira usar, você pode colocar aqui. Coisas que você sempre vai estar usando, você pode estar colocando aqui. E essa é a pasta de vídeo de câmeras, né? No caso, se você tiver feito aí a sua gravação com 2 celulares, 3 celulares, ou até mesmo gravação de tela, às vezes foi um podcast remoto, você coloca aqui a sua câmera 1, câmera 2, né, o número do convidado, ou câmera 3, no nosso caso nós temos 3 câmeras, e aqui no caso o nosso áudio já vai ser o áudio que já está sincronizado aqui, porque todos esses daqui já estão usando o áudio do nosso microfone. Mas caso você tenha o áudio separado do áudio da sua câmera, é possível sim sincronizar os dois e fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo. Como essa é uma aula mais introdutória, eu acredito que a maioria de vocês vão usar o áudio, que de alguma forma já vai estar conectado no microfone ou no próprio notebook. Eu vou mostrar aqui como que você faz para editar eles, tendo os vídeos já sincronizados. Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Você importa aqui os arquivos. Nós vamos colocar na nossa timeline, que é isso aqui que chama, tá? Onde a gente coloca os materiais pra gente fazer os nossos cortes. Eu vou colocar um em cima do outro, em camadas. Tá vendo que tá tudo desincronizado. Se eu der um play aqui, vai estar um pra cá, outro pra lá. As nossas vozes não vai estar batendo. E agora vamos fazer uma coisa chamada multicam, ou multicâmera em português. Para isso, você seleciona as 3 câmeras, clica com o botão direito, Create Multicamera Clip. Então aqui eu posso colocar o nome, né, EP1. Aí aqui o sync. Ele está perguntando se você quer sincronizar automaticamente, ou seja, o programa vai escolher como sincronizar. No caso, nós vamos por áudio. E ainda tem essa opção, proxy. O proxy, ele renderiza um arquivo menor para você conseguir editar mais rápido. Então, quando você ativa o proxy, você consegue editar um podcast inteiro, porque normalmente são vídeos mais longos, em um PC que talvez não é tão potente assim, de uma forma mais leve. Isso sem perder a qualidade do vídeo, porque na hora de exportar, ele vai exportar a versão em alta qualidade. Ativamos o proxy, agora vamos apertar em Create. Pronto. Quando você clica aqui, dá 2 cliques, você consegue ver que elas estão as 3 sincronizadas certinho, tá vendo? Você lembra que essa estava bem mais para frente? Elas estão as 3 certinhas, sincronizadas por áudio. Então, quando eu volto aqui, você vai conseguir visualizar o quê? As 3 câmeras em simultâneo. Então, eu estou vendo a câmera da Rafaela, a minha e a câmera central. Lembra que a gente fazia os cortes na mesa enquanto o podcast está sendo gravado para agilizar a nossa edição? Aqui, nós fazemos o contrário. Ninguém faz os cortes durante a gravação, mas você faz os cortes na pós-produção, que ou seja, na hora da edição. Todos os programas de edição são bem semelhantes. Então, aquelas letrinhas que eu ensinei para você, J, K e L, funcionam também no CapCut. O J volta e cada vez que você aperta, ele volta com mais velocidade. O K faz o parar e o L faz adiantar em velocidade maior, tipo 1.5, 2.0 e assim por diante. Barra de espaço também dá pausa e volta. Então, no caso aqui... Olá, meu nome é Rafaela Lopes e seja bem-vinda. Eu já sei que é aqui que começa o nosso podcast. Pode apertar o B, que acontece a mesma coisa no DaVinci. Aparece laminazinha para a gente cortar o nosso vídeo. Depois você aperta a letra A para voltar ao cursor normal. Esses cursores, eles também estão aqui. Só que esses atalhos ajudam bastante na hora de editar. E eu aperto Delete para apagar o nosso início ali. Então, agora que já cortamos o nosso início, vamos ver o que realmente o Multicam faz. Além de você conseguir visualizar as 4 câmeras, se você tivesse aqui, né? No nosso caso, são 3 câmeras em simultâneo, você consegue ir cortando elas com muita mais facilidade. Por exemplo, quando eu começar a falar, que aqui é a Roberta, o número 2, eu posso clicar aqui e ela vai cortar. Quando for para as duas estiverem falando, eu clico aqui e ela vai cortar. Mas ainda tem um atalho, que são os numerais 1, 2, 3 e 4. Eles vão para cada câmera. Então é como se nós estivéssemos cortando na Atem, só que em vez de fazermos isso durante a gravação, que é o que acelera um pouco o processo das produções profissionais, a gente faz isso na edição. Então você deixa suas câmeras paradinhas, não precisa de todo esse equipamento e na hora de fazer a edição, você faz os cortes apenas apertando os botões 1, 2, 3 e 4. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como que funciona isso.
Então aqui a Rafaela tá falando. Preta e uma jaquetinha jeans por cima. E gostaria de apresentar aqui a Roberta, a minha co-hoster, que vai estar aqui acompanhando também todo o nosso... Pronto, cortei para central apenas clicando. Estava aqui a Rafaela falando, e aí eu cliquei apenas na imagem e ele fez um corte e foi para central. E agora eu vou fazer um corte usando os numerais ao invés de selecionar a câmera por aqui. Também. Obrigada, eu sou a Roberta, como a Rafaela disse. Eu apertei o numeral 2 e já voltou para a minha câmera. Vamos fazendo isso durante todo o podcast, todo o corte, de forma muito rápida. Porque depois que o podcast realmente começa, é muito difícil a pessoa errar, porque ela está no meio de uma conversa. Então, a não ser que seja um erro grotesco, normalmente o podcast flui muito bem a gravação. E assim, rapidinho você edita todo o podcast, faz todos os seus cortes. O que nós temos que fazer depois é realmente inserir as vinhetas, as músicas. O CapCut, ele facilita muito mais ainda do que os outros programas. No caso aqui, eu já tenho a minha vinheta pronta, então eu vou fazer aqui meu corte onde eu quero colocar a vinheta. Para eu mover tudo isso aqui para frente, você vai ver que se eu tentar mover, se você selecionar essa opção aqui, ela vai mover tudo que está à frente desse clipe junto, entendeu? Tá vendo? Pega todos os clipes de uma vez. Só que o que acontece? Se eu soltar aqui, ele não vai ficar aqui, porque tem uma opção ativada, que é essa aqui, ó. Então, essa opção faz com que toda a minha track sempre fique juntinha, mesmo para mim não esquecer nenhum espaço aberto. Então, no caso aqui, eu não quero ela habilitada, vou chegar ela para frente e pronto, porque eu quero inserir a minha vinheta aqui. Então, eu aperto A para voltar a minha seta normal. E aí tem esses atalhos aqui, tá vendo? Que te ajuda a lembrar quando você quer cortar, quando você quer mover as coisas para trás, mover as coisas para frente do clipe. Os atalhos, é bom você aprender eles. Então, eu vou colocar a minha vinheta aqui. Eu vou colocar ela na camada de cima, porque... se vocês não viram um episódio do DaVinci, eu já fiz ela com uma transparência para dar essa sensação de transição. Eu vou colocar aqui a minha vinheta aqui mais pro finzinho aqui um pouco e vou pegar tudo, né, novamente. Então eu vou selecionar esse aqui e eu vou colocar ela aqui um pouquinho debaixo da minha vinheta também. Papel. Então a nossa vinheta aplicada ficou mais ou menos Antes assim. de mais nada, E agora eu vou colocar a minha tela final. Então eu arrasto a minha imagem para cá e agora eu vou mostrar para vocês como que vocês colocam transição. Então aqui nós temos várias coisas que já são muito mais práticas do que os programas tradicionais. Então se eu clicar aqui em transições, ele vai carregar para mim um pack de transições tanto da Pro quanto da versão Free. Tem muitas transições legais da versão Free que você pode estar usando o seu podcast, as suas edições. Então eu peguei aqui uma versão Free mesmo. Então, vamos colocar aqui como se fosse nossa câmera 3 despedindo. E podcast no final. E o que eu posso fazer? Eu posso ainda colocar um áudio, porque o CapCut é maravilhoso. Ele tem várias músicas. Isso aqui é efeitos sonoros de transição que você pode colocar. Música mesmo que você pode pegar e utilizar no seu podcast e tal. Então, eu vou colocar aqui. Essa aqui eu nem sei qual é, mas... Ó, pronto, vai ser... a música final aqui do meu podcast. Eu posso clicar aqui nessa setinha aqui, ó, nesse pontinho e fazer um fade in. Então, quando tiver quase terminando, já começa. Até lá. Pronto. Aí eu corto novamente aqui o final e faço um fade out aqui também. Então, fica assim. Posso até diminuir um pouco mais essa saída. Então, agora vamos aqui na aba de Text. E aqui em Text Templates, nós podemos selecionar vários dos templates prontos. Tem alguns que são gratuitos, alguns são pagos, mas vários deles dá para você usar para escrever o seu nome e o nome do seu convidado quando ele estiver aparecendo. Então, eu vou pegar essa aqui, amarela com preto. Se você clicar, você vê a pré-visualização dela. Você deve falar, nossa, tá enorme. Não, é porque você ainda não colocou na sua timeline de edição. Você clica nela e arrasta para baixo. Então, agora sim, ela está na sua timeline de edição. Aqui do lado em texto, você vem aqui em Basic e aqui você consegue fazer alguns ajustes. Então, escala para ficar no tamanho certo. Você também consegue mover aqui com o cursor do mouse e
além disso, você consegue ainda customizar os textos e a fonte. Então, no caso aqui vai ficar Rafaela Lopes. E aqui eu vou colocar o arroba dela. Agora aqui eu posso entrar e mudar, por exemplo, a fonte. Então, você clicando aqui, você tem todas essas fontes aqui para você escolher e colocar. Vou colocar aqui no caso a básica mesmo. Vou colocar bold e vou tirar o itálico. E ainda vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar um pouco maior do que o Iconic. E pronto. E no Iconic a mesma coisa. Dá para você fechar aqui, abrir o de baixo e customizar as fontes, as cores. E você não precisa fazer a mesma coisa para o outro convidado. É só você copiar, vir aqui na frente, onde eu começo a falar, por exemplo, e colar a minha lower, o meu nome. E vou mudar aqui o meu nome. Pronto, aqui está meu nome e o meu Instagram. E pronto, já está as minhas duas lowers e os meus elementos. E agora é só seguir fazendo os cortes e o seu podcast estará pronto. Para exportar, você clica aqui em Export, seleciona aonde você quer guardar, o tamanho, se é MOV ou MP4, o codec H264, e é isso. Clique em exportar e o seu vídeo começará a ser exportado. Então é isso, essa foi uma aula introdutória de edição de podcast. Nós mostramos os 2 softwares que são mais utilizados e que tem a versão gratuita para você começar a fazer os seus próprios podcasts. É isso, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Inscreve aí, dá aquela forcinha, porque nós sempre estamos trazendo informações, tutoriais para você conseguir produzir os seus próprios conteúdos e começar a se divulgar mais na internet ou aquele projeto que você sempre deixou na gaveta e tem muita vontade de fazer. Vamos partir para o próximo episódio. Vamos lá. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos ter o prazer de responder para vocês. É isso.